Olá, muito boa tarde. Hoje estamos aqui para mais um episódio de Conversas de Árvores, com uma pessoa aqui com coragem para falar sobre vulnerabilidades, para lutar com propósito e com uma voz que atravessa aqui gerações. Temos muito gosto de estar aqui com a Margarida. Olá, Margarida. Muito obrigada. Estou super grata de estar a receber aqui no Conversas de Árvores. Aliás, nós já fizemos 2 podcasts quase, não é? Tipo, agora estamos na 3ª edição. Porque antes disto já estivemos aqui a conversar, não é? Então, pena que só está a gravar agora. Margarida, fala-me das tuas raízes. Então, antes de mais, agradecer também o convite para estar aqui, para te conhecer o teu projeto e tudo aquilo que vocês defendem, que é também o que eu defendo e que é aquilo também que eu vivo, mesmo com as minhas filhas. Então, muitos parabéns e sei que é um ato de coragem pormos estas coisas no mundo. Obrigada. E agora vamos já diretas à tua pergunta, não é? Como é que perguntaste das raízes? Para te falar um bocadinho desse lado, que é a nossa origem. No fundo, raiz traz sempre o lado mais profundo das pessoas e que às vezes nós também temos alguma dificuldade de ir lá, principalmente quando a maternidade começa a destapar todas essas raízes, porque estamos a dar continuidade e então é sempre aqui quase várias dimensões entre aquilo que nós vivemos na nossa infância e aquilo que estamos a passar à infância dos nossos filhos. E olha, a minha infância, para quem já leu o meu livro e para quem já me conhece, eu tenho logo ali um grande trauma de infância, que foi a morte da minha mãe aos meus 5 anos e um luto interrompido até aos 20, portanto dos 5 aos 20 é como se a figura da mãe não existisse, porque depois também naquela altura, foi em 2000, então naquela altura também não havia esta consciência de acolher a criança e trabalhar o luto na infância, portanto isso é tudo um tema mais atual, não da geração passada, então ficou uma coisa muito interrompida e a palavra mãe sempre esteve muito desligada da minha vida. Eu ouvi outras crianças a chamar as mães, oh mãe, e aquilo para mim era um vazio, não é? Portanto, era assim mesmo um vazio, algo suspenso, até que aos 20 anos eu comecei a dizer, há aqui alguma coisa em mim que precisa de ser olhada, não é? E não é de agora, é das raízes, lá está. E a mãe é a raiz também, a mãe é de onde nós nascemos, é a nossa origem, é o início da nossa história, dentro do corpo da mãe e comecei a levantar esse véu e depois a vida também é muito sábia, engravidei logo a seguir, não planeado, mas decidi continuar depois com a gravidez. E o meu trabalho depois foi todo pautado por isso. Lancei o livro depois A Maternidade e o Espelho da Criança Interior. Mais recentemente lancei o Mãe Summit. Trabalho com grávidas, mulheres, mães empreendedoras. E a palavra mãe passou a ser o meu dia-a-dia. Não só porque fui mãe e no lado pessoal, mas no lado profissional também. Então eu sinto que quando nós entramos neste caminho de autoconhecimento, tudo aquilo que nós fazemos é um bocadinho desse resgate dessas origens e dessas raízes que precisam de ser cuidadas para nós continuarmos a florescer na idade adulta. Obrigada, Margarida, por teres partilhado com esta verdade. Tu tens uma frase que fala sobre quando nós criamos algo, nós neste processo temos que nos permitir a ser lapidados pela própria, não é, pela própria obra. Tu sentes que neste nascimento deste lugar de vulnerabilidade, tu sentes-te a ser lapidada sim, neste caminho de raízes, mas que no fundo testemunham algo, porque não é só aquilo que está, não é, nas profundezas, mas que tem que haver a coragem para ser testemunhado, para ter uma voz. Como é que tem sido trabalhar no fundo esta coragem de assumir este lugar de percepção sobre aquilo que são as vulnerabilidades, as fragilidades, as nossas raízes e que não são só isto, não é? São algo mais, são de alguma forma a nossa pedra basilar, não é? Mas depois assumir com esta coragem para a vida e para ser voz para o outro, não é? Este caminho de altruísmo e de cooperação. Como é que tem sido este processo? E é muito bonito trazeres essa palavra lapidar, porque isso para mim desconstrói já aqui muitas questões que nós às vezes criamos na nossa cabeça e que nos limita, não é? Que é
termos de nos encaixar e termos de mudar algo em nós. Então, quando nós libertamos um bocadinho essa ideia de que nós temos de ser outra pessoa para fazer algo que nós queremos fazer, não, nós temos de ser nós próprios, ainda que lapidados por todas as circunstâncias também que a vida nos está a convidar a evoluirmos, não é? Então, eu acho que essa palavra de percepcionarmos esse processo de sermos lapidados é como se a essência já lá estivesse e tu só precisas de limar algumas arestas para poderes crescer, e o crescer também é esse processo de lapidação, não é? Mas isso parte do pressuposto que já lá está. E realmente já lá está. A criança, quando nasce, já lá está. Aquela essência, aquela pessoa, respeitar aquela pessoa. E nós às vezes temos muito isto, que é mais fácil respeitar um adulto do que respeitar uma criança. Porque parece que ainda não está lá, não é? Mas já lá está. E já está a ser formado, e já está, mesmo na concepção, na gravidez, no parto, na primeira infância, até aos primeiros 7 anos, é quando nós formamos realmente o que está ali. Então, partir dessa visão de que já ali está a base daquela pessoa, na gravidez, na primeira infância, e depois ela vai ser lapidada no resto da vida, isso para mim é muito importante, porque é aquele foco de que já lá está aquilo que precisa de ser cuidado, e isso não precisa de ser mudado, não é? Aquelas crenças às vezes muito limitantes de que ou eu sou um erro, ou eu não posso ser quem sou. É como se nós estivéssemos a desconstruir aquele tesouro que já lá está e que sim precisa de ser lapidado, e vamos precisar sempre até estarmos aqui, não é? Mas sempre com a visão de que já lá está, e às vezes isso é muito difícil de encontrarmos esse centro em nós, porque achamos que não sabemos quem somos, ou não podemos ser nós próprios, ou quem somos é um erro, porque não foi valorizado também quando já lá estava e ninguém conseguiu ver, não é? Então, mesmo estes projetos de educação que nós estávamos a falar, esse respeito pela criança, é ver que isso já lá está. E às vezes é muito difícil quando é só um bebê. Só, não é? E parece que nós só valorizamos uma árvore quando ela já é um tronco robusto que aguenta com uma ventania, ou uma árvore centenária, e todos vão ver aquela árvore centenária porque tem umas raízes assim, mas ela partiu de algum lugar, não é? E foi porque teve o ambiente certo, quando ainda era só uma pequena semente, que ela se pôde tornar naquilo, mas já lá estava. Então eu sinto que na educação é preciso ter esta percepção de que, apesar de não ser uma árvore centenária, apesar de não resistir a essas grandes tempestades ou a esses ventos, aquela vulnerabilidade, aquela pequenez, digamos assim, já guarda essa grandiosidade que nós não conseguimos ver e que danifica depois o processo, ou dificulta o processo de lapidar, porque nós não estamos a ver de onde é que estamos a partir. Então o que é que vamos lapidar? Parece que não existe nada. Então esse respeito pela criança que tu falavas e que estes projetos defendem tanto é muito importante por isso, porque veem que o cerne já lá está e vai ser um processo de lapidar, não construir algo do zero e apagar qualquer coisa que já lá de onde veio, não é? E às vezes é muito este processo que nós fazemos, ok, todas tábuas rasas e agora vamos começar a escrever. Vamos começar, exato, e não é. Sim, olha, estava a ouvir-te e estava-me a lembrar de uma frase que também li, tua, que refere que nós chegamos, não é quando chegamos lá, é quando chegamos a nós, não é? Sim. E isto remeteu-me aqui, estava-te a ouvir e remeteu-me muito à profundidade disto, porque de facto nós estamos às vezes a expectar sempre atender a um resultado e esperamos que esse lugar de chegada seja um espaço, seja uma expectativa delineada. E normalmente daí vem a frustração também, porque normalmente não existe esse lugar. Esse lugar não é o lugar, não é nada que se possa pré-delinear, mas é de facto, reside em nós, reside naquilo que é um olhar de dentro, e tem tanta profundidade isto, que também me remete a pensar porque é que tu achas que as pessoas estão tão distantes disto? Eu acho que é exatamente porque estamos todas à espera de chegar lá, e aqui falando também na parte da educação, porque é onde tu estás a ter um papel também ativo e tão necessário.
nós estamos sempre à espera de chegar lá, nós estamos sempre à espera de ser formados ou de, por exemplo, eu vou-te dar este exemplo de eu cheguei à faculdade e parece que tinha chegado lá, não é? Ok, fiz o meu trajeto e estamos sempre a pensar, ok, nas notas para os ingressos, para ser alguém, para conseguir entrar em X, Y, não é? E não é que isso não seja importante, porque isso tem a sua importância para determinadas carreiras, e é muito necessário para quem quer seguir algum tipo de carreira que seja necessário isso, mas essa perspectiva de ter de chegar lá, e eu sinto que nesta área da educação nós embatemos muito nisso, que é, ok, então eu cheguei lá, ou até a profissões. E eu vejo isso muito com as mães, e por isso é que gosto tanto de falar para mães empreendedoras, que é, eu fiz tudo certinho, fiz a faculdade, fui trabalhar para aquilo que era suposto, eu cheguei lá, é tipo, eu cheguei lá. Certo. E agora? E agora? Não me sinto eu, ou não cheguei a mim, não é? Não me encontrei comigo lá, não é? Então é este o grande convite dos filhos também, que é, os filhos trazem-te sempre um convite a tu chegares a ti, não é? Então eu adoro aquele processo de maternidade em que as mulheres começam a olhar para si, começam a entrar neste caminho de autoconhecimento e vão transformar a carreira também, porque tudo lhes tinha dito que elas chegaram lá, fizeram aquele percurso académico super valorizado, super reconhecido, foram para aquele trabalho super estável, chegaram lá, mas não se encontraram. Então não têm essa sensação de plenitude, não é? E os filhos vêm questionar tudo, quando entramos neste processo de autoconhecimento, vêm questionar tudo e são uma viragem também na carreira da mulher. Então ela percebe, ok, eu já cheguei lá, mas se calhar lá não é onde eu quero estar, então eu vou voltar fazer uma desconstrução. A fazer uma desconstrução e vou perceber que é um caminho para mim, e mudam a carreira, e mudam a percepção de família, ou de estar em família, ou de relação com os filhos, relação com os pais, relação com elas, mudam as relações todas, porque nós já não estamos à espera dos checklists nas metas que alguém nos deu, não é? E vamos então traçar a nossa meta e vamos então fazer esse caminho de encontro connosco, e por isso é que depois se criam projetos incríveis onde nos sentimos super realizadas, onde, como tu disseste, isto nem era o meu chegar lá, mas eu nem tenho como evitar, porque tipo, isto está tão em mim, é um problema tão latente na minha realidade, ou tão real no meu contexto, que eu tenho de resolver isto, não é? É um problema dos meus filhos, é um problema nosso, e eu preciso resolver isto e vou resolver a outras mães também, não é? E então tu chegas lá, realmente, não é? Sim, sem dúvida. Olha, eu estava a falar há pouco contigo que este projeto aqui do Conversas de Árvores também surge nesta medida, não é? Pretende testemunhar uma voz, não é? E trazer aqui aquilo que é o perfil de várias árvores, porque nós todos temos de alguma maneira esta representação, e trazer estes valores, trazer estas conversas que são super importantes, porque nós, quando vemos o outro, nós também nos vemos a nós, não é? E é um caminho onde nós não estamos aqui sozinhos, não é? Ainda que as nossas escolhas sejam a nossa responsabilidade, o nosso caminho, de alguma maneira, também tem um trilho que nos é muito próprio, mas nós estamos abeirados de outros olhares, de outras essências, e quando nós descobrimos alinhamentos, não é? Então existem as comunidades, existem valores que norteiam, e então nós encontramos-nos e podemos cooperar e fazer um caminho em conjunto. Como é que tem sido a representação deste valor que é a comunidade na tua vida? Sim, olha, a comunidade foi algo mesmo basilar, que eu nem tinha percepção disso, não é? E para mim começou muito com sentir-me fora de contexto, e às vezes isto é muito o que impulsiona as pessoas também a procurarem, a criarem a sua comunidade, sentem-se fora de contexto onde estão. Na família são as pessoas completamente com uma mentalidade diferente, ou sentem-se diferentes, ou não se sentem ligadas exatamente nos mesmos estilos de vida, digamos assim. Então tu sentes-te fora de contexto de alguma forma, e o ser humano tem uma necessidade básica que é o pertencimento, então nós precisamos de sentir que pertencemos ali, precisamos de falar a mesma língua, não é? Então
é muito visceral esta procura pelo pertencimento. Onde é que está a minha tribo? Onde é que falam a mesma língua que eu? Onde é que está a minha família de alma, se quisermos chamar assim, não é? E muitas vezes esse impulso vem porque nos sentimos desconectados e sentimos-nos fora de contexto naquilo que nos foi apresentado. E eu sinto que no meio do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, por norma, nós somos sempre aquelas pessoas que na família de origem se sentem fora de contexto. E isso é uma grande rampa de lançamento para isto. Ok, eu não te dei o contexto, é como se a vida fosse esta organização perfeita e milimétrica de eu não te dei o contexto onde tu te sentias completamente confortável para que esse desconforto fosse uma rampa de lançamento para tu criares algo maior, não é? Então, normalmente as pessoas do desenvolvimento pessoal sentem-se sempre fora de contexto na sua família e vão criar, desenvolver comunidades e vão juntar pessoas que falem a mesma língua e que vibrem com os mesmos valores. Então foi um bocadinho isso que eu fiz, mas nesta era está tudo muito digitalizado, não é? Ou seja, as redes sociais é uma grande forma de nós criarmos comunidades. Então eu comecei a partilhar, comecei a escrever. No fundo eu comecei a escrever para as redes, comecei a ser eu mesma naquele espaço que no fundo ainda não tinha ninguém, mas que tu sabias que as pessoas podiam chegar ali, não é? Quem se identificasse ia ficar. Então começam-se a criar essas famílias e tu começas-te a mostrar e tu começas a atrair as pessoas que pensam da mesma forma que tu. Então eu comecei a criar esse senso de comunidade muito forte nas redes sociais, no Instagram neste caso, até comecei com o Facebook, depois passei para o Instagram. E acho que é uma coisa maravilhosa das redes sociais, é podermos estar aqui, termos-nos conhecido lá. Porquê? Porque eu apresentei uma forma de estar, tu identificaste, nós começámos a falar e agora estamos aqui, passamos do digital para o real e a minha vida foi toda assim, não é? A minha vida foi toda, tudo o que eu criei foi porque eu comecei a aliar a comunidades que eu não conhecia, mas que o digital permitiu, porque é a aldeia global, não é? Então tu podes te alinhar com quem... com os mais diferentes valores, mesmo não tenha sido onde tu nasceste, mas tu identificas-te. Então temos à disposição uma grande ferramenta, não é? Que é realmente o online, para nós podermos criar essas comunidades e passar do online para o real. Então as pessoas basilares da minha vida eu conheci no online. Aliás, até o pai da minha primeira filha, o pai da minha segunda filha, tipo, eu conheci toda a gente. Ou seja, as pessoas com quem eu me dou, as minhas amigas, a minha equipa, o meu trabalho, o contexto, tudo partiu do online, porque é como se tu aí partisses mesmo de, ok, eu vou-me apresentar e as pessoas vão chegar. E então a comunidade no online é uma grande vantagem. E desafio toda a gente a trazer isso. É um espaço, é um lugar de voz que nós temos, que só não usamos se não quisermos. Hoje em dia qualquer pessoa chega às redes sociais e começa a partilhar, claro que aqui é importante ter a terapia em dia para não ir despejar para as redes sociais aquilo que está aqui e quer sair e não encontra um espaço, então vai quase despejar para ali, mas num espaço consciente de eu faço o meu trabalho, eu entrego e a comunidade que está pronta para receber isto vai-se formar. E isso é muito rápido nas redes sociais. Então, como eu disse, o meu trabalho, a minha família, a minha equipa de trabalho, as escolas das minhas filhas, tudo surgiu dessa comunidade que eu criei. Então, é assim muito gratificante nós podemos sentir que chegamos ao nosso sítio, sabemos onde estão as nossas pessoas, até depois ficamos mais apaziguados para ir para outros contextos e nós sabemos, ok, isto não é onde eu me sinto em casa, mas é ok também eu falar com esta e apresentar um bocadinho a minha visão a estas pessoas, porque eu já sinto que estou segura em mim, não é? Certo. Porque tenho esse senso de pertencimento forte e isso é necessário. Há bocadinho falávamos disso, não é? O do estar num ambiente que nem sempre é o nosso, nem sempre estamos a ver que estão a falar a mesma língua que nós, mas que nós sabemos o que temos dentro, não é? E que podemos, de alguma maneira, não estamos confusos em relação àquilo que é o nosso caminho. Nem o contexto nos vai trazer esta confusão. E porque temos as ferramentas certas para nos assumirmos, não é? Para também ouvirmos aquilo que é o contexto e dar-lhes todo o respeito que merece, mas não ficarmos perdidos naquilo que é o nosso objetivo de vida, naquilo que é
para onde queremos ir, mas acima de tudo para onde é que não queremos ir. Essa clareza, não é? Principalmente naquilo que às vezes que toca à educação dos nossos filhos. Ok, está tudo certo, às vezes mesmo quando não está, para nós ou em nós, mas é saber exatamente para onde nós não queremos ir. E tu falavas já há bocado também sobre a escrita. É uma coisa, eu leio-te, sinceramente, e sabes, mergulho profundamente, porque trazes muita verdade naquilo que é também a tua emoção e o sentimento e muita clareza. Foi assim que tu também te conseguiste ver. Sim. Eu acho que a escrita... Trouxeste-me aqui duas coisas. A primeira foi o poder de escolha, não é? Que é quando tu conheces várias realidades, tu consegues escolher, e às vezes quando tu estás num contexto, é o único contexto que conheces e sentes-te fora de contexto naquele ambiente, tu ficas frustrado porque tu não sabes onde é que pertences, mas tu quando reconheces onde pertences, tu tens esse poder de escolha, então consegues mover-te com mais facilidade em diferentes contextos porque tu sabes onde pertences, tens o teu poder de escolha, vives a tua vida de acordo com as tuas escolhas, com as tuas decisões, e isso é muito libertador. E a partir do momento em que te libertas, tu estás disponível, e quando estás disponível consegues receber muito mais coisas na tua vida, não é? E portanto esse poder de escolha dá uma grande liberdade, e essa liberdade vem também depois com essa possibilidade de te expressares e de seres tu e de reconheceres que aquele cerne já lá estava, tu vais à terapia lapidar o que tens de lapidar e consegues pôr no mundo de uma forma proveitosa para os outros. Isto é muito importante. E a escrita é um dos meus meios preferidos do fazer, não é? É onde eu consigo comunicar com o tempo de reflexão necessário para comunicar só o que precisa de ser comunicado. Certo. Não é? E aqui vem essa clareza muito importante, não é? Que é passar aquilo só que precisa de ser passado e ser muito libertador para ti. Então, sim, a escrita, e lá está, eu comecei a escrever nas redes sociais e depois até tive quase um bocadinho o sabotador interno, que é, então mas agora vais, tipo, tu escreves para redes sociais, não escreves um livro. Então quando estava no processo de lançar o livro, tive de trabalhar também esse sabotador de, ok, uma coisa é se alguém escreve para redes sociais, outra coisa é se seres um autor, não é? Então para mim essa identificação com ser autora também foi, porque depois aqui vem a questão da transformação de identidade, não é? Que é, tu quando te permites lapidar, tu vais passar por muitas crises de identidade, que é lapidas mais aqui, muda a forma, já não sei quem sou, lapidas mais aqui, eu nem reconheço mais esta forma. Isto acontece muito com a maternidade, que é, tu tens outra forma física, tu tens outra forma de ver as coisas, tens outro olhar, tens muitas diferentes formas a acontecer na tua vida. E tu tens crises de identidade, tu perdes-te nisso, mas quando tu sabes que lá está, que o cerne lá está, tu vais lapidar, ou a vida vai lapidar, e a maternidade é assim, a desconstrução total, para tu veres que ficou lá ainda uma sementinha e vais construir a partir dali, não é? Então, esse processo de te reconheceres mesmo nas crises de identidade, mesmo nas crises existenciais, que é, eu já não sei onde é que está esse meu cerne, e isso é flagrante em processos de maternidade, em processos de parto, e por isso é que eu também sou apaixonada pelo parto e comecei este caminho como doula a acompanhar grávidas na preparação para o parto e parto, nomeadamente parto domiciliar, que é onde eu sinto que há mais espaço para a mulher poder viver esse processo de morte e renascimento, com as condições também que esse processo exige. E tu passaste por esses processos de lapidação sem te perderes, mesmo estando a despedaçar de certa forma, não é? E a maternidade traz sempre isso, e depois quando mudamos de carreira, porque a maternidade também trouxe aqui outra visão, é outro processo de não saber quem sou, então para mim também foi muito... E eu até me lembro do dia, foi um dia em que eu cheguei ao Instagram e disse mesmo assim, eu vou pôr aqui na categoria autor, que é para cada vez que entrar aqui, ver a autora e aquilo começar a entrar. Então é quase um assumir, que é, tu chegas ali, assumes, expões-te
E esse processo também te começa a construir, não é? E depois vais levar ele sim com algumas ventanias, vais levar com algumas coisas que exigem que mantenhas a tua estrutura, mas a tua identidade começa-se a fortalecer nisso. Então o processo de identidade, que é, voltamos ao início da nossa conversa, que é a identidade da criança já lá está, mas nós, passo o termo, xingalhamos aquilo tudo porque achamos que ela ainda não é ninguém. Mas o processo, a identidade já lá está. Ainda que informação. Mas qual é a identidade que não está em formação? Olha, a minha que o livro teve de estar em formação, não é? Então, e depois quando abri a empresa também, o lado de, ok, eu agora sou empresária, tipo... Desconstruir, não é os termos, os desconstruir conceitos. os conceitos e tu poderes te identificar para tu poderes exercer também aquilo. Ok, então se eu quero ser empreendedora, eu tenho de criar partes em mim que eu ainda não tenho. E sim, provavelmente ninguém vai validar ou até vão questionar e isso vai-te fazer duvidar, mas quanto mais na infância tu foste aprovado nesses teus processos de construção de identidade, mais facilmente tu vais passar por estas crises e te vais reencontrar, porque ficou algo lá de base. Se não, começas agora e está tudo bem, vamos sempre a tempo. Estamos sempre a tempo, é isso mesmo. Como é que quando vêm essas rabanadas assim de vento que a vida traz, assim, muitas vezes, onde é que tu te seguras? Qual é aqui a tua fé, a tua pedra basilar em que tu te centras para continuar sempre a prosseguir caminho? Olha, aqui eu acho que vou mesmo com a verdade mais crua, que é, às vezes tu não sabes mesmo onde te seguras. Eu até podia dizer, sim, tens a família, ou tens o marido, ou tens... E às vezes não tens mesmo nada. Não tens pais onde possas sustentar, se calhar não tens marido ou não é uma relação suficientemente segura para tu entrares por aí, então tu às vezes não tens mesmo nada onde te segurar, não é? E isso também é um grande processo de rendição e de confiar, não é? Que é, nem sempre nós vamos ter onde nos agarrar e nem por isso tu ficas com a vida ameaçada, de certa forma, porque no fundo é muito isso que nós ficamos em estado de alerta, ficamos em sobrevivência porque nos sentimos sem chão. E vamos nos sentir sem chão em muitas crises de identidade e não vamos ver onde nos vamos agarrar e muitas vezes isso é o mais difícil, é contactar com essa sensação, mas é aí que tu, no fundo quando bates fundo tu tens um impulso para vir para cima, não é? Sim. E às vezes esse bater fundo é essa sensação de... É a sensação de solidão que as mães sentem na maternidade, é a sensação de não estares na tua comunidade ou não teres encontrado a tua tribo que te suporta nesses processos mais profundos, porque é assim, para a festa todos estão cá, mas para lidar com o processo de crise nem todos estão cá, não é? E aí é muito detalhado, não é, quem vai estar ali. Mas esse convite a sentir essa solidão, esse convite a bater no fundo também vai ser em si próprio um chão. E às vezes é difícil esses processos de vida e são muito difíceis, mas aí também é onde eu sinto que o pedir ajuda, a terapia, é onde pode dar aqui algum senso de resgate de ti próprio, que é ok, tu não tens chão nenhum, mas se tu fores fazer terapia, tu vais encontrar um bocadinho mais de chão em ti, não é? Porque é como se fosse uma árvore arrancada pela raiz, e agora onde é que eu assento? Não é aqui, não é aqui, não é aqui, e é isto que nós sentimos com a maternidade, é ok, agora fui arrancada da minha vida anterior, e agora, onde é que eu encaixo isto? Ou saí do meu trabalho, despedi-me, agora vou empreender, vou mudar tudo, e agora, onde é que eu me encaixo? E às vezes tens mesmo de estar só a olhar para aquelas raízes, e esse processo de olhar para as raízes vulneráveis, sem um chão, é também aquilo que te vai realmente reconhecer a força também das tuas raízes para encaixar em qualquer lugar, não é? E aí vem essa experimentação, essa abertura, essa disponibilidade e esse poder de escolha, ok? Eu ia dizer isso, o poder de escolha, de tu olhares para o ambiente e depois poderes aceitar que estás assim e que estás naquele processo de até desconstrução, não é? E de vulnerabilidade, mas depois ainda assim conseguires fazer aquela escolha de onde ou qual é o ambiente onde eu quero estar e onde eu quero ficar, não é? E aí, por exemplo, este tipo de podcasts, como é o teu, como foi o meu até agora, os livros, as redes sociais, mesmo as pessoas com as quais tu podes regular, ou seja, pode ser, às vezes para mim, nesses momentos, eu vou mesmo ouvir outras conversas ou vou
por exemplo, a segunda temporada do meu podcast foi isso, foi um processo muito desafiante de pós-parto da minha segunda filha. Ou seja, nós podemos até já ter sido mães e vem outro pós-parto. É outra maternidade completamente diferente. É outra maternidade. Então eu senti-me muito assim, que o pós-parto da minha segunda filha foi um arrancar também de chão. E o que é que eu pensei? Eu só preciso de ouvir pessoas com as quais eu me consiga regular. E a segunda temporada do meu podcast nasceu disso, que foi, eu preciso de estar com pessoas, e na altura eu pensei, ok, o que é que eu posso fazer para me encontrar? E é falar com pessoas, é regular com pessoas, é regular-me a ouvir outras pessoas, a descreverem aquilo que eu estou a passar, mas que eu não sei descrever isso, mas alguém me dá esse norte, não é? Então isso já te regula, é como se tu, aquele senso de solidão forte que estavas a sentir, quando alguém te descreve isso, que é o que nós fazemos com os nossos filhos, descrever o que eles não sabem reconhecer, não é? Olha, eles caem, ficam em pânico, tipo, o que aconteceu? E ficam a chorar eternamente. Tu tens de ir lá, acolhes, Sim. eles acalmam. Filha, estava aqui uma pedra, tu tropeçaste, se calhar tu tens de contornar, passar por cima, ou seja, eles não percebem isto, tu tens de acolher e explicar, e depois até é muito interessante que eles depois até raciocinam e percebem, ok, está aqui uma pedra e eu tropecei na pedra, o que me aconteceu foi isto, certo. Mas tu tiveste de ter alguém a fazer essa ponte entre o teu estado emocional, o teu estado interno, e a realidade de fora, que é uma coisa que nós não conseguimos fazer se não fizeram connosco isto. Então nós precisamos sempre de um terapeuta que faça isso, ou uma conversa, ou por exemplo um episódio destes que possa descrever algo que eu estou a viver, e é como se faz às crianças. O cérebro, o processo é o mesmo, independentemente de ser um cérebro imaturo ou ser um cérebro já maduro que já passou por alguns destes processos ao longo da vida, mas às vezes não passou por isso e ficou naquele estado à mesma, não é? Certo. E porque nós precisamos... O Nelson até costuma dizer uma coisa muito interessante, que é, nós somos colecionadores de experiências, não é? E que às vezes é do outro que nós bebemos, não é? A experiência que não foi exatamente a minha, mas que reside no acolhimento e no olhar do outro em relação àquela que é a noção que o outro também já tem sobre a vida, ou sobre a situação, ou porque já lá passou. Claro que não nos remete a nós a saber exatamente o que é passar, muitas vezes por lá, porque os nossos calçados todos são diferentes, não é? E por onde andamos também. Mas às vezes o ter alguém exatamente ao lado que olha para nós e que nos acolhe de um lugar de outra maturidade de percepção e que nos permite de alguma forma colecionar aquilo que também é a experiência do outro, nem que seja através do toque, através da sensação de estou acolhida, estou num lugar seguro, estou bem, quer dizer que isto pode ser superado, seja o que foi. Não é? Seja a pedra no caminho, seja o que tiver a ser a fragilidade do momento, isto é possível de ser superado. Sim. E às vezes só precisamos desse lugar seguro e de acolhimento, de alguém que saiba já que foi a pedra. E é muito engraçado porque, como tu dizias, cada experiência é uma experiência, ninguém passou pelo que o outro passou, e a forma como caímos, ou a forma como tropeçamos, ou aquilo que acontece na nossa vida é sempre diferente, mas aquilo que acontece dentro de nós é muito semelhante. Todos nós ou nos sentimos sozinhos, ou nos sentimos abandonados, ou nos sentimos desamparados, ou nos sentimos congelados porque não tínhamos para onde ir. Ou seja, apesar das experiências serem todas diferentes, ninguém cai da mesma forma na mesma pedra, certo? Mas aquilo que se sente é muito semelhante. Já alguém sentiu, ninguém passou por o que tu passaste, mas já alguém sentiu o que estás a sentir. Então não é preciso eu ter passado pela experiência exata daquela pessoa para haver esse reconhecimento, porque nós somos todos humanos e os humanos sentem todos a mesma coisa. É o trauma do abandono, ou seja, as feridas emocionais vão sempre dar às mesmas, não é? As feridas emocionais não são tipo, aquela pessoa sente o que nunca ninguém sentiu. Não, o que tu sentiste já muita gente sentiu. Então, não viveu o que tu viveste, mas já sentiu o que tu sentiste. E aqui não é só ajudar-te a passar por aquilo que tu estás a sentir. Não é eu calçar os teus sapatos, é ajudar-te a passar por aquilo que essa experiência te está a trazer. E há uma coisa muito interessante que a minha filha me pergunta sempre, porque eu acho que também trago muito este lado para ela também, e a minha filha mais velha, quando está assim em alguma situação, tipo, o que é isto? Tipo, mãe, o que é isto? Ela, quando está assim confusa, só me pergunta assim,
tu já passaste por isto? Isto já te aconteceu? Tipo, que é quase para ela ter ali um ponto de referência. Sim. No fundo é isto, eu não me senti completamente, sinto-me sozinha. Eu estou única nisto, neste Estou caminho. única nisto. Sim. E isso é a grande dor, nós não conseguimos passar por aquilo que estamos a sentir porque ninguém nos deu ferramentas para isto, achamos que ninguém sente aquilo e ninguém nos mostra que já sentiu aquilo e como é que fez, para nós podermos... Certo. Referências, não é? Então às vezes eu nem preciso dizer mais nada, eu digo, sim filha, já passei por isso. Ufa! Tipo, eu posso nem perceber o que é que ela está a passar, e às vezes ela só me diz, mãe, isto já te aconteceu? Aquela experiência. Eu nem sei bem o que é que ela está a sentir com aquela experiência, mas só o facto dela ter um norte, uma referência, sim filha, e na maioria das vezes aquilo que os nossos filhos passam nós já passamos. Claro. Então esse lado sim, ok, há um norte, ok, não estou sozinha, ok, alguém sabe o que eu estou a viver e isso dilui o trauma do abandono, dilui a solidão em que nós ficamos presas e que não vemos mais nada e depois nos fechamos dos outros também, que é como se fosse uma pescadinha de rabo na boca, não é? Sim. Que é sentimos mal, isolamos, ainda nos sentimos mais sozinhas, quando nos sentimos sozinhas fechamos-nos ainda mais e esse ciclo tem de se quebrar, não é? É um ciclo de trauma que precisa de ser quebrado e dissolvido. No fundo eu acho que mais do que quebrar é dissolver, não é? É que seja gradual. E é esse o papel que tens feito e tão bem, naquilo que é o desmistificar o enquadramento da maternidade. Porque a maternidade é muito isto que tu estás a falar. As mães sentem-se únicas no pedaço, únicas na dor que sentem, únicas que de certeza que na família ao lado ninguém passa por isto. De certeza que naquela, não é? Todos cuidam, ninguém tem estas dores na amamentação, ninguém tem estas dores na educação, ninguém lida com o olhar do outro quanto às decisões que eu tenho para os meus filhos. Não é só eu é que estou neste caminho e os outros gerem todos bem isto e eu estou com esta dor. Não é? E isso é muito também aquela... Isso é a ferida do abandono, é aquela vitimização de ninguém me compreende, ou seja, é também a vitimização também é uma autossabotagem, não é? Quando tu ficas nesse lugar de só a mim é que isto me acontece, tipo... É um loop. Não é? E Sim. isso é muito fácil, todas nós caímos nisso. Se alguém esteja nesse contexto, nós também já passamos. Eu também já achei, ninguém sofre tanto como eu. Dê-me uma palmadinha nas costas que eu sou, a mais vítima do planeta. Não é? Ou seja, então este lugar de pena de nós, quando nós não conseguimos sair deste lugar, o que é que nós encontramos aí de conforto? É pena de nós mesmos. É como se nós caímos na pedra, não sabemos levantar-nos, não temos ninguém que nos ajude a levantar ou não procuramos ninguém para nos ajudar, então o que é que nos consola ali? A própria palmadinha em nós mesmos, que é coitadinho de mim, realmente fiquei mesmo aqui caído. Realmente é a ferida do abandono ativada na vida adulta, na vitimização, no conforto que é ter pena de nós mesmos, porque isso é muito confortável, senão nós fugíamos dali também. Ou seja, é confortável até um certo ponto, depois precisamos fazer uma escolha, não é? Depois ou vamos assim, ou vamos assim. Exatamente. É? Ou estás a crescer ou estás a decrescer. Isto só há dois movimentos na vida, expansão e contração. E às vezes, quando não temos essas referências de expansão, nós ficamos cada vez mais contraídos e vamos bloqueando as oportunidades também na nossa vida. E depois realmente é sempre mais do mesmo, que é aquilo, ou seja, é aquela profecia autorrealizável, não é? Que é aquilo que nós dizemos, realmente é sempre mais do mesmo. Pois, e não há mais nada. E não muda se nós também não mudarmos, exatamente, não é? Nem que é o mais do mesmo. Por isso é que é tão importante as comunidades e nós, de facto, encontrarmos no nosso caminho alguém que se coadune nestes valores, ou nos mesmos valores que nós, que nos elevem. Porque senão é muito fácil também encontrarmos alguém também não representa esse acolhimento. Sim. Ou essa noção de a mesma linguagem e é muito fácil também cair, não é? E o ciclo vai sempre a descer. E aqui eu acho que vem um lugar muito interessante dos pais, que é acolher, mas ao mesmo tempo empurrar, que é aquele lado que eu sinto também muito na terapia Rebirthing, que é aquela que eu desenvolvo também, e eu acho que é muito importante aquele lugar de tu vais acolher a dor daquela pessoa,
mas tu também não podes estar a passar paninhos quentes sobre aquilo. Então há um momento em que é tipo, assume a tua responsabilidade. E eu sinto muito que no desenvolvimento pessoal também às vezes nos refugiamos muito nisso. Ai, a minha criança interior, ai, a criança. Tu já não és a criança, tipo, bem-vindo à vida adulta, assume e faz e levanta-te, não é? Exato, é o reconhecimento, mas agora também temos que dar Exato. o passo, não é? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso na maternidade é fundamental, que é acolher, ok, caíste na pedra, mas é assim, agora tens de fazer à vida também. E depois é aqui uma junção dos dois polos, que é mais difícil fazermos à vida quando não sentimos esse acolhimento, mas esse acolhimento, o propósito também é para a seguir e para a vida, não é? É dar aquele as asas. tipo, não é? É a pessoa poder sentir-se mais livre e não ficar também. É como se nós dessemos aquele colinho para elas depois não quererem mais aquele colinho. É tipo, estou-te a dar uma coisa que é para tu depois não quereres mais isso, não é? Ou seja, nós vamos à infância, mas não é para ficarmos aqui a lamentarmos porque não tivemos vamos lá resgatar aquilo que é preciso, olhar para aquilo que é preciso para ir para a vida adulta. Certo. E aí é quando tu sais da pena de ti mesmo, das mil e uma desculpas da criança interior, que às vezes também há muito estes bypasses, né, no mundo da espiritualidade e às vezes tens mesmo de sair daí e assumir a responsabilidade e ir para a vida adulta com as dores também que a vida adulta te traz. Sim. E pronto, e vais só. Porque é fácil também usar a dor como argumento, não é? E ficar ali. Exatamente. E portanto passa a ser a desculpa Exatamente. e nunca passa para a solução. Exatamente. E aquilo que estavas a falar, sabes que isto é um ciclo que esse posicionamento ele remete-se a no fundo, a todos os estágios da vida. E que nós precisamos de, até enquanto família, não é? Para com os nossos filhos, enquanto educadores, agentes educativos, nós todos somos agentes educativos que passam pela vida de alguém e que podemos representar algo, não é? Independentemente da categoria académica, do papel que desempenhamos até numa prática ou não, não é? Nós somos, de alguma forma, educadores nesta vida, uns dos outros e um exemplo. E aquilo que tu estavas a dizer faz todo o sentido porque desde os primórdios dos tempos a tribo e as crianças no seu crescimento sempre precisaram da tribo, não é? Representa o amor e de uma liderança. Isto hoje em dia muito comumente é entendido que fala-se muito da comunicação positiva, da educação positiva, do respeito pelo outro, seja o outro a criança ou o outro o adulto. E entramos aqui às vezes num ponto em que é frequentemente confuso, não é? Ou ficamos confusos em relação à autoridade e ao autoritarismo. Ok, nós queremos o foco é este, o resultado é este, mas não podemos pôr aqui o pé no acelerador, não é? Quando isso representa aqui com firmeza, representar aquela liderança na vida de alguém. Não é? Porque tu achas que isto traz tanto este desconforto e traz tanto também esta confusão naquilo que é os conceitos, não é? O autoritarismo, a autoridade, são conceitos completamente dispares. Sim. Mas porquê que achas que as pessoas se afligem quando têm que representar de facto esta firmeza do ser e dar estas asas que tu falavas? Sim. E aí tu falas de uma coisa muito importante que é a liderança e por isso é que eu junto tanto este lado das mães empreendedoras, que é a liderança que tu tens... A liderança que a maternidade te pede é algo muito necessário para o teu trabalho também, não é? Principalmente quando tu geres um negócio, quando tu abres a tua marca, empresa, o que for, a maternidade é uma grande escola de liderança para tu depois aplicares na vida profissional e vice-versa, não é? Mas o líder é a representação da segurança. Porquê as pessoas se seguem? Porque aquilo é uma visão de prosperidade, não é? Ou seja, se eu me juntar a esta pessoa, eu estou segura e eu vou crescer, não é? E isto é o que se quer dos filhos, que é eles olhem para os pais e digam, se eu me juntar a esta pessoa, eu estou segura e eu vou crescer. E não o contrário, não é? Porque quando não sentem isso dos pais, vão procurar isso fora. E fora está entregue ao que depois eles encontrarem. Certo, aos contextos que surgem. Aos contextos que eles... Ou seja, é muito necessário que os pais ocupem esse lugar de liderança e de líderes, mas isso requer uma segurança interna, que aí está o desafio, que é quando eu ainda não estou apaziguado
com a forma como eu fui liderado ou como eu fui conduzido, quando eu associo ser conduzido a ser desrespeitado, eu depois também acho que ao conduzir alguém vou estar a desrespeitá-lo, ou seja, eu preciso de tirar este link da cabeça de associar conduzir alguém a desrespeitá-lo, porque muitas vezes nós fomos conduzidos com falta de respeito por nós, que é aquele senso de obedecer, tipo, o que tu queres não interessa, tu tens de obedecer, não é? E claro que a obediência não são filhos obedientes que nós queremos filhos respeitadores, porque se sentem respeitados e porque sentem essa segurança nos pais, não é? Então, uma coisa é eu ser autoritária e querer um filho obediente, e à primeira hipótese de fuga ele vai querer outro líder, não é? Porque no fundo eu também não estou plena das minhas capacidades e isso é inconsciente. Ele vai perceber, certo. A minha mãe está nervosa, a minha mãe está insegura, a minha mãe está a mostrar aquela capa toda porque no fundo está um caco lá dentro. Então esta incongruência, não é? Ou seja, a dureza normalmente representa sempre um vazio cá dentro. Eu já sei, quando eu estou a ser muito dura, eu estou com medo que aquilo vá ao meu mais vazio, que eu também ainda não sei lidar bem, não é? Então, por isso é que nós podemos fazer esse trabalho, que é a construção de dentro para fora, e aí a liderança fica algo muito natural, que é tu transpiras e inspiras e tanta segurança, mesmo que não saibas o que estás a fazer, porque às vezes é isto, a pessoa pode até nem saber, quando eu digo, eu posso nem saber o caminho, mas eu digo assim, filha, é por ali. Ou, por exemplo, às vezes acontece, estamos a passear ao final da tarde e anoitece. E eu, imagina, vou sozinha com 2 filhas e posso sentir algum medo. Eu realmente sinto algum medo. Olha, se aparece aqui alguém, e às vezes as mulheres têm muito isto, não é? Tipo, andar sozinhas na rua e vão sempre a olhar, não é? Isto também é muito feminino. Sim. E eu, às vezes, quando estou com 2 filhas num sítio, e nós moramos num sítio assim mais deserto, e às vezes eu fico com medo. E penso assim, se acontecesse aqui alguma coisa, tipo, eu estou com 2 filhas, estou completamente vulnerável. Tipo, uma mulher com 2 filhos, estou completamente vulnerável. E se eu começo a sentir esse medo delas, já sei que a coisa vai ficar pior. Vai descambar. Vai descambar. Sim. Então, eu estou com medo. Mas é assim, eu reconheço, estou com medo, mas eu aqui sou a líder. Então, filhas, estamos bem, está tudo bem, o caminho é por aqui. Let's go. A mãe dirige, não é? E isto, ou seja, o líder não tem de estar sempre, mas aqui é que vem o lado de, em certa forma, tu podes não estar seguro no que estás a fazer. E às vezes, quem é que sabe o que está a fazer na maternidade? Ninguém. Tipo, nós estamos em tentativa e erro, os nossos filhos estão a crescer, nós estamos a crescer, nós estamos no planeta escola, não é? Ou seja, nós também não temos certeza do que estamos... E o empreender também é isso, tu não tens a certeza do que estás a fazer, tu estás a assumir um risco. Pôr um filho no mundo é assumir um risco. Sim. E sermos também é assumir um risco. E seres também é assumir um risco. Mas mais vale tu seres segura e depois reconheceres, olha, enganei-me. Afinal o caminho não era por aqui. Redireciona e vamos por ali. Mas tu tens uma segurança interna que é isso que faz com que as pessoas te queiram seguir. Tu até podes estar a dizer a maior porcaria, mas depois vem esta questão que é, alguém pode estar a dizer a verdade inseguro e ninguém o segue, alguém pode estar a dizer a maior mentira seguro e toda a gente o segue. Mas o que é que isto nos ensina? Liderança, que é, e a maternidade é isso. Eu às vezes estou com medo, não sei o que estou a fazer, mas tens de manter a liderança, e se aquilo correr mal, eu realmente vou reconhecer, olha filha, mas mantens o lugar de segurança, porque para reconhecer um erro tu também tens de estar segura, então tu nunca perdes a segurança e isto é o mais importante na liderança. Certo. E porque a liderança também é sobre a escolha. Exatamente. É sobre tu escolheres, exatamente, é sair do lugar de ok, eu estou inseguro, aceito isto, mas mesmo assim eu ainda me vou colocar nesta posição e não é isto que eu vou comunicar. E isto passa muito até às vezes para esta altura. Em setembro vai entrar as adaptações da escola, não é? Os pais, por algum motivo, escolhem a escola, aquela determinada escola para os filhos e isto passa por todos os planos da nossa vida, que é, ok, nós não sabemos sobre o processo, nem sempre o que virá lá à frente, muitas vezes há desafios inerentes ao processo e ao caminho, mas quando nós decidimos por alguma coisa baseado numa verdade do sentir, sentimos que ali é o lugar certo daquele momento de vida do nosso filho, não é? É isto que nós
temos que também, não é, passar com, nesta liderança de, ok, podemos sentir medo, podemos sentir este receio, mas vai estar tudo bem, porque no fundo esta escolha é consciente. Ela pode vir também de um lugar do sentir, não é? Às vezes nem é muito palpável os porquês, nem há muitos argumentos associados, mas ela traz consciência à nossa vida e é isso que nos posiciona no lugar de líder ou não. Não é? É ser palpável para nós esta consciência. Sem dúvida. Por isso é muito importante que não é só o ser um líder, é sobre o escolher ser com consciência um líder. Sem dúvida. E isso é que te faz também um bom líder, que vem dessa decisão, não é? E vem dessa consciência. E às vezes eu acho que nós estamos muito naquela ilusão de que eu vou sempre saber o que fazer, eu vou me sentir super segura. Ok, eu escolhi esta escola, agora sinto-me super segura. Não, tu vais estar sempre com alguns medos, vais estar sempre com algo... Isso faz parte da vida, não é? E tu não vais deixar de liderar porque estás com medo, não é? Vais simplesmente olhar para esse medo, de que forma é que eu posso também trabalhá-lo para que ele não domine a situação toda. Ok, ele está ali a pescar, mas eu mantenho a minha liderança e a minha estrutura, mas sei que alguma coisa está ali a pescar e enquanto ele está a pescar eu estou a ver e sei como vou tratar dele para que ele não tenha de saltar ali para assumir o comando da coisa, não é? E aí também é muito importante chamar outros adultos. Por exemplo, eu tenho sempre esta percepção de que se nós chamássemos mais os adultos quando estamos a perder a paciência com uma criança, em vez de ficarmos ali com a criança, mas eu tenho de educar a criança, eu tenho de fazer passar, é assim, vai, mas é regular-te com outro adulto e depois volta à criança, porque já não é... Tu já estás em luta contigo. Quando uma pessoa começa a perder a paciência com uma criança, o assunto já não é com crianças, é ou liga a um adulto ou se tu já sabes, por exemplo, isso é muito interessante, que é, se eu sei que estou num momento mais frágil em que a mínima coisa vai-me saltar a tampa com as crianças, eu tenho de me estar a regular com outra coisa. Ou, por exemplo, ou estou em videochamada com outra mãe, tipo... Eu dificilmente perco a paciência com as crianças se estiver, por exemplo, a falar com alguma mãe em que eu possa dizer já não aguento mais, tipo... Ok, Vi, tudo bem, vamos lá, tipo... Mas tu tens ali alguém que tu viste esse medo, tiveste ou essa desregulação emocional, tiveste um adulto capaz de fazer aquele olhar, tipo, eu sei o que isso é, não estás sozinha, certo. E as mães conseguem fazer isso entre elas, que é tipo, todas nós já gritámos, já nos apeteceu fazer 30 mil e uma coisas, mas tu vês esse medo, regulas isso com um adulto e vais para as crianças com outra clareza e não estás à espera de te regular ali, ou que elas te deem, ou que a criança te dê o que tu precisas para te regulares, que isso então cai o Carmo e a Trindade, vai-te dar exatamente o oposto, e depois vais dizer que a criança te provoca, que a criança te tira do sério, não é? Tu é que não soubeste regular-te com um adulto e ficaste na relação com a criança, e tu própria ficaste uma criança a falar com a criança. Certo. Não soubeste assumir o teu posicionamento, que deverias ter em maturidade, não é? Exatamente. Ao procurar esse apoio. E perdeste a liderança aí, porque não te soubeste liderar a ti também, no sentido de há aqui uma brecha, precisa de ser tapada. Com o que é que vai ser? Chamei um adulto, por exemplo, por exemplo, se vivemos a maternidade com um companheiro, com o pai por perto, poder sempre ter essa relação, porque 1 para 1 é muito difícil. 1 para 1 facilmente são 2 crianças. Sim. Fica a mãe e a criança... Taco a taco. Exatamente. Então, o termos sempre assim, tipo um adulto na manga, é se nós não conseguimos ser adulto, tem um adulto na manga de apoio, não é? Às vezes para nos ajudar a reconhecer os nossos próprios limites, não é? Exatamente. Com o nosso timing ali, naquela gestão comunicacional, tem que ter ali uma pausa. Troca, olha, deixas a coisa pendente e troca e vai o outro resolver. Ou, se não tens ninguém para resolver, sais de cena. Certo. É preferível sair de cena e voltar do que manteres uma direção. Mais vale parares o caminho e não andares todo do que continuares ainda na direção errada. Depois vais ter de fazer um caminho muito maior para voltar para trás. Então, é esse adulto na manga para nos regular, quer seja o marido, o terapeuta, a amiga, a outra mãe que sabe, ou às vezes até tipo... redes sociais, tu seguires só aquelas pessoas que sabes que te vão trazer alguma coisa e às vezes só ires
ver alguma coisa, ou com humor, por exemplo, às vezes Sim. eu, entre amigas, estou sempre a mandar reels tipo de coisas irónicas da maternidade e que o humor nos regula muito, que é tipo, todas nós passámos por isso, em tipo, sentiste que a maternidade foi aquela onda que já nem conseguiste sair do mar e estás a sentir aquilo agora, seres enrolado à beira-mar e tipo, e tu retratas aquilo e o humor também ajuda muito. O humor é das melhores coisas para tu voltares a ti. Hoje já vivemos imenso isso, não é? Assim que nos viste, quiseste fugir de nós. Quase... Ai, essa foi demais. Foi demais, a sério, foi maravilhoso. Mas estamos aqui. Mas estamos afinal... aqui, afinal. Não, mas é muito não, até podes contar, portanto, o carro passou, eu pensava que era um Uber a pedir-me indicações e estava em videochamada, tipo só. Não vou. Tipo, não estou a ver ninguém. Não estou a ver, não é nada comigo. Vão perguntar ao outro. É com vocês que vão tipo, gravar estão o aqui a parar, se eu te fizer um sinal, grita. Opa, sério. Foi muito bom. Mas isso quebra logo o gelo, isso é o humor. E às vezes nós temos muita dificuldade de ser esse líder que ri, sabes? Ser esse líder que desconstrói. Mas a segurança é tanta em ti que tu tens permissão para te rir daquilo também. Tu consegues te rir de ti, consegues rir da situação, consegues reconhecer que pá, já estão a cair na mesma cena, não é? Então o humor, a leveza também nos ajuda muito a restabelecer um bocadinho quando às vezes começamos a perder essa capacidade. O norte. É muito fácil. É uma linha muito ténue, não é? Mas então estamos aqui neste caminho. E quando conseguimos encontrar alguém que nos olha, que nos entende, o nosso caminho é muito mais fácil. Sim. Se tu pudesses deixar assim uma semente pequenina no coração de quem nos está a ouvir hoje, aqui, que semente é que tu deixarias? Olha, pode ser uma semente bem desafiante, mas no decorrer da nossa conversa tem-me surgido muito isto, que é, se tu te consegues regular com os filhos, tu consegues tudo na vida, é porque os filhos são os grandes gatilhos, não é? Que vão ali também à representação daquilo que é a tua origem, como falámos no início, não é? Os filhos, e o título do meu livro é a maternidade e o espelho da criança interior, ou seja, é como se nós tivéssemos sempre ali um espelho de coisas que nós ainda se calhar não vimos e que estão aqui e portanto essa noção de que a maternidade é uma grande escola e se tu consegues ser líder em casa, tu vais conseguir criar o negócio que tu quiseres, vais conseguir lidar com os clientes todos que tu quiseres, vais conseguir montar o império que tu queres montar, porque a casa está-te a trazer também essa sustentação. E a casa é a essência. Agora tu não és a criança na casa, tu és o líder. Certo. E isso exige responsabilidade, exige estrutura, exige também o reconhecimento dessa vulnerabilidade e onde aplicá-la. Por isso é que sempre falámos ao longo também do episódio de terapia e escolha e regular com as pessoas que nos compreendem e que sabemos que encontrarmos a nossa comunidade, a nossa tribo, e não é? esse porto seguro, não é? E isso é muito importante, mas sem dúvida que tu trabalhares a relação com os filhos e tudo o que eles te trazem é meio caminho para começares a abrir outras oportunidades na tua vida e por isso é que os filhos para mim são sempre assim um mote de muita expansão, não é? Até o próprio parto, quando eu posso testemunhar uma mulher a ter um bebê, não é? O que se passa ali, a força que ela ganha naquela experiência, independentemente do tipo de parto, independentemente dos desafios que passamos, a força que se ganha a dar vida é algo que deve ser reconhecido e reconhecido por nós para que isso seja tipo um lembrete aqui quando nós quisermos ir para uma nova vida, um novo trabalho, uma nova relação, uma nova fase da nossa vida em que precisamos resgatar no meio de tanta contração, aquele fogo e aquela expansão de fazermos nascer algo novo. Okay. E se fosses uma árvore, Margarida, que árvore é que serias? Olha, não sei porque eu não sei muito de botânica, mas não sei que árvore seria, mas eu faço uma alusão no meu livro que eu gosto muito, que é, se tu ambicionas tocar no topo da árvore que tu estás a plantar, tu não estás a ter uma visão suficientemente grande, não é? Então, isto para mim traz-me aquela visão de que o fruto da educação que estás a dar aos teus filhos vai-se ver nos teus netos. O fruto do teu trabalho possivelmente não vai ser visto durante a tua vida. Tu podes estar aqui a escrever livros e quando tu morres é que toda a gente reconhece a tua obra.
E isso aconteceu a muitos autores, não é? E até às vezes dos mais conhecidos. E isso para mim é o legado que vai para além de tudo, que é tu plantas uma semente e aquilo cresce, mas se tu estás a ambicionar tocar no topo da árvore que tu estás a plantar, tu não estás a ter a visão tão grande quanto poderias ter. E por isso às vezes nós questionamos muito o nosso valor pelos resultados imediatos. Os resultados, sim, nós queremos resultados imediatos, mas os maiores resultados não vão ser os imediatos. O resultado da educação que estamos a dar aos filhos, e quando alguém nos diz, vês, essa educação não está a dar resultado porque ele está assim. Não é para dar resultado agora, porque isto é uma coisa a longo prazo, não é? Então, esta visão de que os frutos é uma coisa que vem muito a longo prazo, nós não vamos tocar no topo daquilo que estamos a criar e por isso, olha, eu não sei que árvore seria, mas sem dúvida que as árvores que eu estou a plantar, possivelmente eu não as vou a ver, porque também não é para ver, é para tu ires vendo e isso continua para além de ti, não é? E isso é aquela missão mesmo de legado intemporal, sabes? E aí é que tu sentes mesmo que o teu legado é uma coisa eterna e que tu estás a fazer, que o teu trabalho é uma coisa para a eternidade e isso dá-te um senso de imortalidade muito fixe, que é mesmo aquele senso de continuidade. O que tu estás a fazer é um caminho a longo prazo, é um legado intemporal, isso dá-te um propósito para além da tua vida e isso é muito nutridor. Porque a verdade é hoje, é amanhã e é sempre, não é? Sim. Muito obrigada, Margarida. Super feliz desta nossa conversa e obrigada por estarem connosco aí desse lado. Até já!